Bom, aqui é a nossa mama por trás da pele, tá? E então aqui são os ductos, que é onde fica o leite materno, onde fica armazenado esse leite materno, tá? E aqui nessas bolinhas é como se fosse um engurgitamento, né? Ou uma mastite, uma inflamação, algo do tipo. Fica um pouquinho mais alto relevo e quando a gente faz a massagem, a gente sente mesmo essas pedrinhas, tá? Certo, por que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque vocês vão perceber na hora da pega, que tem total relação, tá? Então eu vou colocar aqui agora. Peraí. Vou colocar aqui ó, tá? Tô colocando aqui. Aqui tá nosso peito, então, nossa mama, nossa areola, o mamilo, tá? O mamilo invertido, tá? Então, tá aqui. O que a gente observa? Os ductos estão aqui em volta, certo? Os ductos não estão aqui. Vou mostrar de novo. Ó, a gente repara que não tem ducto aqui. Então, por que não é adequado, não é o ideal que o bebê pegue o mamilo? Primeiro que vai fissurar, tá? É uma das causas aí principais que fissura. É o bebê ficar mamando bico, tá? Então as pessoas, tá doendo, mas a pega está linda. Todo mundo fala que a pega está ótima, que a boquinha de peixe, que isso, que aquilo. Mas depende de onde o bebê tá abocanhando com essa boca de peixe. Então a gente precisa entender o que vem por trás da mama pra gente saber aonde que esse bebê precisa mamar, tá? Pra não te machucar. E aí é que a gente escuta muito por aí, porque a amamentação dói. Só que a gente não entende aonde que está inadequado, né? Eu não gosto de falar certo ou errado, porque a gente tudo vai ajustando, a gente vai se adaptando, a gente vai aprendendo junto com o bebê, tá? Então, a gente precisa entender aí por trás da mama. Você imagina, onde é que tá o mamilo? Aqui, né? E aí aqui em volta é a areola. Então, o bebê precisa abocanhar um pouco mais para ele conseguir extrair esse leite materno. Senão, o bebê vai ficar horas mamando do bico. E ele vai ficar fazendo isso. E aí ele vai fazer muita força para mamar. Ele vai ter um maior esforço aí para extrair o leite. Vai se cansar. Vai ficar muitas horas no peito. E isso não é livre demanda, tá? Então, uma boa pega, a gente precisa que o bebê consiga acoplar, né? Essa boquinha. Eles fazem um vácuo aí, né? É preciso que ele pegue aí grande parte da areola, tá? Por quê? Vou falar rapidinho, eu vou entrar nas perguntas já, tá? Pra gente não se estender demais. Deixa eu pegar minha outra mama aqui. Ó, então vamos lá. Aqui tá a areola, né? Tem a areola que vai ser grande e tem a areola que vai ser menor, como essa, tá? Então, qual é a importância do bebê abocanhar grande parte da areola? Lembrando que os ductos estão aqui atrás, tá? Se o bebê abocanhar, vamos supor que o meu indicador é o lábio de cima, meu dedão é o lábio de baixo, tá? Então, ele vem aqui e abocanha mamilo e fica fazendo isso aqui, ó. Vai machucar a mãe e concorda que o leite vai ser mais difícil do bebê extrair, né? Mais difícil de extrair esse leite, mais força ele vai precisar fazer, então ele vai cansar e às vezes ele vai dormir do tanto que ele tá tentando sugar e não consegue. Com isso vai diminuindo sua produção e vira uma bola de neve, porque o seu corpo entende que precisa produzir com a sucção do bebê. Se ele tá aqui sugando só onde tem mamilo e não tá mamando em volta da areola, que é onde tem os ductos que eu mostrei pra vocês, isso dificulta um pouquinho, tá? Então, o que o bebê precisa fazer? Meu dedão é o queixo e a língua do bebê e os dedos de cima são o lábio, tá? O lábio superior. Ele precisa abocanhar de baixo pra cima para que ele faça isso, ó. Onde é que tá indo o mamilo da mãe? Lá pro meu céu da boca, tá? Lá pro meu céu da boca. E o que o bebê faz? Isso aqui, ó. É isso aqui que ele faz com a ordenha. É lindo, tá?
Se ele ficar assim, com esse padrão mordedor aqui, concorda que ele não consegue extrair esse leite e aí ele vai tendo uma maior dificuldade, tá? Então, a pega, o que eu quero trazer para vocês é que a pega não é só a boca de peixe, lábio todo para fora. A gente precisa observar vários outros fatores, tá? E aí eu vou começar agora a parte a falar um pouco das posições. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas, então eu vou ler ali e falar um pouco das posições, tá? Pra gente chegar também na pega que fizeram algumas perguntas e eu explicar, pra vocês entenderem que a posição, pra mim, tá? Eu, Thaís, sempre oriento e dou a dica de que a postura, a posição também, né? A postura da mãe, a postura do bebê com a mãe, o posicionamento aí da dupla mãe e bebê vai alterar bastante também na pega, tá? Esses dias lá no hospital que eu trabalho, eu cheguei, uma mãe quase desistindo de amamentar, muito cansada, falando que não estava conseguindo. Eu tranquilizei, conversei com ela, acalmei. E ó, vocês conseguem, confio em vocês, tá? Então, é tudo questão de respirar, né? Respira e ajusta aí, botando a almofada, o que você tiver em casa, posiciona. E aí sim a gente vai pensar na boca do bebê, na pega do bebê, como que ajusta, né? E o bebê também vai se adaptando a isso, tá? Então as coisas vão andando, vão fluindo, mas a gente precisa ter calma. Eu sei que no caos aí do nascimento do bebê não deve ser fácil, mas vocês estão aqui, eu vi que tem muitas gestantes que no começo falaram aí, então é bom vocês estarem aprendendo para quando nascer vocês já terem uma noção. E quem está com dificuldade, a gente vai ver também qual é a dificuldade hoje, tá? Então vamos lá, a primeira pergunta, eu falei que ia falar sobre posição, né? Pediram para eu falar da posição invertida. Então vamos lá. Vou colocar aqui minha almofadinha. Tá? Eu tô com a minha almofada aqui. Se você não tem almofada em casa, coloca um cobertor, o que vocês preferirem aí, tá? Então tô com a minha almofada aqui. Espero que esteja dando pra ver. Tudo bem aí, gente? Tá dando pra ver? Bom, a posição invertida, eu coloco o bebê aqui sentado, tá? Eu brinco que a gente tem que fazer um banquinho pro bebê. Então, às vezes eu coloco um cobertor aqui embaixo, porque a almofada, ela vai caindo, né? Quando a gente vê, o bebê tá lá embaixo e a gente tá aqui em cima, tá? Então, a gente vai colocar esse bebê sentado atrás da gente. E a mão do mesmo braço, aliás, o mesmo braço que você está é o lado que você vai segurar o seu bebê, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente segura esse bebê? Não adianta a gente saber como é que faz essa posição se a gente não consegue ter domínio da cabeça do bebê, tá? Então, a gente precisa. Oi, Charlene, bem-vinda! Ó, a Charlene veio aprender aqui um pouquinho mais, né, Charlene? Então, a gente precisa segurar firme esse bebê. Como que a gente vai segurar ele? Na cervical dele, tá? Aqui, ó, na cervical. Porque se eu segurar na cabeça do bebê, ele vai enterrar o narizinho no peito. E não é isso que a gente quer, tá? A gente quer que ele faça isso. Que o bebê levante o pescoço e abocanhe como? Que eu falei agorinha. De baixo pra cima, tá? O queixo do bebê vai encostar aqui, certo? Então, vamos lá, voltando para a posição. Então, a gente colocou o bebê, botando a Lara aqui. O braço, meu Deus, o que é que eu faço com esse braço que fica essa loucura? Charlene, esses dias aí com a aluna, a gente teve que colocar o braço aqui embaixo, ó. O braço embaixo do peito para segurar e o outro segura aqui. Senão eles ficam um braço nervoso mesmo, tá? Então, a gente segura aqui na cervical e eu vou
segurar com a minha mão oposta de onde meu bebê está, o meu peito. Como? Em C, pensando sempre que o meu peito é um sanduíche, tá? E com esse sanduíche, vou botar mais aqui que eu acho que não tá dando pra ver, eu passo de cima pra baixo o meu mamilo. Ó, o bebê vai fazer uma abertura de boca, procurando aí o seu mamilo para que ele abocanhe de uma melhor forma possível. E aí ele já vai entrar com a boquinha melhorzinha, né? Não é todo bebê que entra com a boca bonitinha. Tem uma pergunta ali legal também que eu já vou falar, tá? Então, a posição invertida que me pediram para falar é basicamente isso, tá? Eu vou colocar o bebê aqui e vou segurar o pescocinho aqui, tá bom? Colocando meu bebê. Essa é a posição invertida, eu gosto muito. Tem uma pergunta que eu já vou falar aqui, tá? Qual seria a melhor posição para queixo retraído? Pode ser a invertida, essa que eu fiz agora. Queixo retraído, para quem não sabe, praticamente todos os bebês nascem com essa, se chama retrognatismo, né? Que é o queixinho para trás. E a amamentação é tão linda que ela ajuda nisso também, tá? Tem os bebês que tem mais, tem uma maior dificuldade sim, mas a gente sabe que a amamentação ela vai ajudar nisso. Por quê? Porque lembra que eu falei que o queixinho dele é isso aqui e que ele faz isso aqui, ó? Pensa, o corpo dele tá todo em desenvolvimento, os ossos, os músculos são todos trabalhados aí. Então a amamentação ele vai fazer com que esse queixinho vai, né, chegando pra frente, e aí é que a gente fica assim depois de adulto, tá? Então tem pessoas que tem um queixinho mais pra trás, não necessariamente porque ela não mamou, né, não amamentou no peito, mas às vezes é da pessoa mesmo, mas bebês que têm esse retrognatismo, né, um pouco mais, assim, um queixinho bem pra trás, tem uma maior dificuldade de acoplar no peito da mãe, né, porque o queixinho é pra trás, então ele não consegue abocanhar tão adequadamente. Então a invertida seria uma forma legal, porque ele fica um pouquinho mais aqui e a gente pode colocar ele um pouquinho mais sentado, tá? Então, a gente segurando essa mama consegue ajustar melhor pra ele, tá? Pro queixinho dele acoplar melhor do que o deitado. Uma posição também legal para bebês que tem mais esse queixinho retraído, né? Um pouquinho aumentado aí, é o cavalinho, tá? Ou a cavaleira, tanto faz. O bebê vai deitar aqui, de perninhas assim, igual o motoqueiro. É muito parecido com a invertida, mas ele vai ficar assim, ó, com as perninhas abertas pra você. Tá? Tem bebê que não gosta, pequenininho, vai ficar assim, não tem problema. E aí ele vai ficar aqui por baixo. Tá dando pra ver, gente? Tá tudo bem aí? Ele vai ficar aqui por baixo, ó. Tá? Então, ó como é que meu bebê fica. Ele fica assim. Então a gente consegue com que ele segure também com a cabecinha assim, que o queixinho... Ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então ele consegue com que o queixinho fique firme. Tá vendo a importância da gente segurar na cervical do bebê? Porque imagina, eu segurando aqui, ó a situação. É a hora que a gente fica, meu Deus, tá sufocando. Ó, já vi. Muita mamada assim. Então a gente vai só melhorando, segurando na cervical. Então o bebezinho que tem um pouquinho mais de dificuldade aí de acoplar, a gente consegue segurar. Porque olha aqui, meu dedo de baixo. Eu tô segurando junto com ele aqui, tá? Pra que ele consiga segurar e acoplar um pouco mais nesse peito. Deu pra entender? Espero que sim, que eu tô falando. Deixa eu levantar aqui um pouquinho mais. Bom, então vamos lá. Qual a melhor posição para bebê que tem refluxo? Essa também, tá? Ou essa na cavaleira que eu acabei de fazer, ou a invertida também. A invertida tem duas formas. Ou a gente pode deixar o bebê bem aqui pra trás, e ele fica bem deitadinho assim. Ou tem bebê que a gente consegue sentar um pouquinho mais e ele fica assim também, tá? Não tem problema. E a cavaleira, essa que a gente faz assim, com a barriga, né, igual motoqueiro,
a gente consegue fazer assim também, ó. Como se você fosse deitar um pouquinho na sua poltrona e ficar assim, ó. Tá? Então, o bebê mama assim você, mas deitadão. Porque aí ele consegue com que o leite desça mais, que não tem esse refluxo aí, ou esse engasgo. Mães que tem muita produção, às vezes o bebê fica engasgando durante a mamada, tá? Então, às vezes eu oriento de fazer isso aqui, ó. Encaixou bem, e aí você se deita pra trás, porque aí o bebê fica um pouquinho mais inclinado, né? Fica um pouquinho mais pra frente, assim facilitando aí qualquer regurgitamento, qualquer refluxo, tá? Então, vamos lá. Outra posição que eu gosto muito, essas duas eu falei, né? A cavaleira invertida, é bom pra quem tem, pro bebê que tem, né? Um retrognatismo um pouco maior aí, um queixinho mais pra trás. E pra bebê com refluxo também ajuda bastante, tá? Uma das posições que existem é a tradicional, que é a que mais a gente escuta, né? Na verdade. E é essa aqui. Plena, tá? Eu atendi uma paciente, que até hoje eu tenho um contato com ela. Ela fala, ai, Thaís, eu quero amamentar igual novela, igual propaganda, assim, ó. Que ainda consigo mexer aqui no meu celular, nananã. Tudo bem, a gente vai amamentar assim. Só que primeiro, pensa que o bebê tem a cabeça mole e nos primeiros dias ele precisa de ajuda, tá? Então, a gente precisa saber qual forma ajudar o bebê, tá? É isso, assim, eu falo sempre que 50% a mãe tá estudando, aprendendo, os outros 50% são do bebê, tá? Mas a gente precisa ajudar eles de alguma forma, tá? Então, qual é a orientação que eu dou? E aí é você que precisa se sentir bem, tá? Se você já tá amamentando, aí tá com seu bebê, vai tentando, se for recém-nascido principalmente, que eles ainda são bem molinhos, né? Então a gente ajuda esse bebê nos primeiros momentos como? Pegando a cabecinha dele, a cervical dele, tá? E aí, o que eu gosto de falar? Um C. E esse C, a gente pega aqui na cervical dele e vai trocar o peito. Trocar o braço, tá? Então, o que a gente faz? Eu tô com o meu bebê na minha mama esquerda, segurando ela com o meu braço direito, tá? Isso, gente, é na hora que a gente for colocar o bebê no peito, tá? Porque depois, mas tem muita mãe que não gosta de ficar assim, começa a travar toda. Não tem problema. A gente pode trocar de braço. Mas lembra, o bebê é molinho, ele precisa de ajuda. Eu não gosto muito dessa posição, porque eu sempre falo isso, né? Quem vem pra mãe é o bebê, e não é a mãe que vai pro bebê. Mas, geralmente, isso é que acontece, ó. Aí fica aquela coisa assim, ó, travada, né? E aí eu oriento as mães comprarem massageador, às vezes não precisa nem pra mama, mas é pras costas, né? Esses dias eu fiz uma paciente aí, muita massagem nas costas, tá? Às vezes precisa também, a gente cuida dessa mãe, tá? Então, a gente vê que isso aqui, olha a dificuldade. Ó, bebê com a barriga pra cima, todo desalinhado, mamando assim, quem é que come assim, gente? É muito difícil. Então, mamando assim, ai meu Deus do céu, ele não tá chegando, não tá pegando, aí o que a gente faz? Puff, coloca aqui, tá? Não é tão ideal, né? A gente precisa também cuidar, vocês precisam se cuidar. Então, o que eu gosto de orientar? Alinhamento do bebê para todas as posições, tá? Ó, o bebê tá alinhado, a cabecinha um pouquinho mais pra cima. O meu bebê não precisa ficar, já atendi uma mãe também, que ela achava que o bebê precisava ficar todinho na almofada. E ela chegava a almofada muito pra cima, acabava que ele ficava assim, ó. Aí, ó, como é que fica? Torto. Ou então o bebê ficava lá embaixo. Então, a gente precisa, não só da almofada de amamentação, às vezes, nesses primeiros dias. A gente precisa dar apoio por debaixo da almofada também, para que esse bebê fique totalmente alinhado. Ó, tá vendo que minha almofada tá muito baixa? Às vezes, a gente coloca uns cobertores aqui na perna da mãe, ou aqui também, tá? Ou aqui eu posso alinhar e ajustar também.
Então, ó, o bebê tá completamente alinhado comigo, barriga com barriga, voltado pra mim, porque a gente come de frente pra mesa, ninguém come de lado pra mesa, tá? E aí, eu vou segurar com o meu antebraço a cervical do bebê, com meus dedos são compridos, então eu consigo segurar um bebê assim. Tem gente que tem a mão um pouquinho mais, tem uma mão um pouquinho menor, então não vai conseguir. Mas aí você vai com a sua mão inteira, tá? Então, a gente vai segurar esse bebê com a cervical toda, com o antebraço todo, segurando a cervical toda, tá? Pra esse bebê ficar reto. Não adianta a gente ficar querendo segurar bebê assim, segurar só a cabeça dele. Não vai dar certo. Vai acontecer machucado, vai fissurar, vai doer. E aí é que a gente fica falando para as pessoas que a amamentação dói. Tem um desconforto, tem a sensibilidade, né? Tem mulheres que machucam mais, outras menos, pela sensibilidade da pele mesmo. Mas, às vezes é pelo fato só do posicionamento do bebê a gente consegue ajustar essa dor, tá? Então, voltando, eu vou botar minha Lara aqui, alinhada, pegando aqui a cervical e pronto. Meu bebê está totalmente alinhado. E agora eu venho com a minha mama, seguro como se fosse um sanduíche. E aí é que tá o detalhe. Meu bebê agora, ele tá deitado pra mim. Então, se eu colocar assim, vai ficar o oposto do que ele precisa pegar. Então, eu posso pegar assim, ó. Porque aí eu vou, ó. Ele tá assim. Então, eu vou encaixar, colocar, ó. Eu pego aqui por baixo mesmo, ó. Encaixo e coloco. Tá? Eu vou pegar assim, se meu bebê tiver assim, reto. Se meu bebê tiver deitado, eu vou pegar aqui de acordo com o que tá a boca dele. Concorda? Se o meu sanduíche, se eu tô em pé para comer o sanduíche, eu vou apertar assim. Se eu estou deitada, se eu apertar assim, não vai encaixar. Então, eu preciso apertar assim. Deu pra entender? Me diz aí, se eu tô meio doida falando aqui, igual uma doida. Tá? Então, essas são as posições que eu gosto sempre de orientar antes, sempre de explicar a importância do posicionamento, até para uma melhora aí nas dores da mãe, não só no mamilo, às vezes que machucou, mas também nos ombros, né, na coluna, na lombar, tudo isso. Então, a gente precisa também cuidar da posição da mãe, depois olhar a posição do bebê, e aí sim. Ai, que bom que deu pra entender, gente. Vai perguntando, tá? Se tiver nada com nada aí, vocês me falam, tá? Eles não estão entendendo nada. Aí a gente volta e fala de novo. Uma conversa aqui, tá? Ok, então essas são as 3 posições que eu oriento. A cavaleira não é todo mundo que gosta, então mais ou menos são, né, praticamente 2 aí, a invertida e essa tradicional cruzada, que a gente chama. Ah, Thaís, tá bom, eu não quero ficar o tempo inteiro assim. Tudo bem. Depois que o seu bebê acoplou, que você viu que realmente ele tá mamando, né, bem acopladinho, você vai trocar de mão. Não é tão simples igual eu estou fazendo. A gente precisa segurar firme, tá? A gente precisa segurar firme essa cabeça para não sair e passar esse braço. Pronto, minha mão está livre para eu mexer aqui, para ajustar a boca, o lábio, para eu ver como é que tá. Uma dica que eu dou, nesse momento, todas as mães querem ajustar assim, ó. Ai, meu Deus, peraí que eu tô presa. Minha almofada tem lacinho que grudou. Tá, eu quero arrumar, eu quero ver se meu bebê tá mamando bem, aí eu faço assim, ó. Aí eu puxo, né? Ó. Puxei pra ver o lábio do bebê, olha o tanto que desencaixa. Desencaixa tudo lá dentro. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao puxar essa boquinha do bebê. Eu sempre falo, a gente tem que chegar bem pertinho da mama. E como que a gente ajusta a pega? Vou entrar na pega aqui agora. Vamos ver. Alguém perguntou da pega, peraí. Deixa eu achar. Até quando precisa ficar ajustando a pega? Depende do seu bebê, tá? Geralmente aí no primeiro mês, bebê
engata e vai. Às vezes não, tá? Às vezes eles precisam um pouquinho mais de ajuda. Hoje eu fui na casa de uma paciente que virou, né, uma querida pra mim, uma amiga, né, querida, que tá aqui, tava aqui comigo. O bebê já tá com 5 meses. Ele já pega sozinho e não precisa nem ajustar. Ele pega do jeito dele, tá tudo bem, tá? Mas às vezes, se eu não me engano, até o 2º mês, Mateus, a gente teve que ficar ajustando pega, arrumando, nananã, porque a mamãe ainda sentiu um desconfortozinho aí, tá? Então, não tem muito até quando eu preciso ajustar a pega do bebê. O bebê, nos primeiros dias aí, ele vai ter uma maior dificuldade. Eu brinco sempre que na barriga o bebê não precisava abrir a boca para comer, de fazer, ai, vou comer. Não, né? A gente precisa ajudar esse bebê. E como que a gente ajuda essa abertura de boca dele? Passando o mamilo da mãe de cima para baixo. De cima para baixo. Quantas vezes for preciso, tá? Pra gente... Peraí, gente, que agora ficou frio. Quantas vezes for preciso pra gente fazer um reflexo que ele abra o bocão, pra ele conseguir abocanhar com uma pega adequada que não machuque, tá? Então, depende do bebê, não tem um certo, com 15 dias, até 15 dias a gente tem que ajustar a pega do bebê. Não, cada bebê é único, tem sua individualidade, tem sua dificuldade ou sua facilidade. Tem bebê que nasce, a boca, você não precisa ajustar nada da boca, apenas posicionamento às vezes, tá? E aí que tá, já vi muitas mães com a bebê lindamente, lá no hospital que eu trabalho mesmo. Nossa, o bebê faz um bocão enorme, suga lindamente, mas a mãe ainda tá sentindo algum desconforto. E quando a gente vai ver, às vezes é falta da almofada, só botar a almofada, às vezes é falta, né, de postura adequada da mãe, também na cama aí, pra quem for ter bebê ainda, que eu vi que tinha muitas gestantes aí, ficar sentada às vezes na cama, né, vai ficando desconfortável, então isso tudo vai alterando também pra dor, né, porque a gente fala assim de dor, a amamentação dói, amamentar dói, mas nem sempre vai ser uma dor ali no peito, às vezes é uma dor na lombar, às vezes é uma dor no ombro, né, enfim. Deixa eu ver o que mais. É possível amamentar sem bico? Sim. É possível, mas tem um pouco mais de dificuldade, tá? Nada é impossível. Mas o que a gente precisa entender é que o ideal é que a nossa areola, que é essa região escura do peito, seja flexível e seja maleável, tá? Como isso aqui, ó, tá? Então, a gente precisa que isso aqui esteja maleável para que o bebê consiga abocanhar grande parte da areola. Para quem entrou agora, no começo eu mostrei como que é por trás do peito aí, e os ductos estão aqui atrás. Então, não tem muito por que a gente ter um mamilo para o bebê mamar. O bebê não tem que mamar o mamilo, ele tem que abocanhar o máximo que ele consiga aí, para que ele consiga extrair esse leite. Então, eu vou pegar uma mama aqui que não tem mamilo. Peraí. Esse, tá? Um mamilo plano. É possível. Lembrando, mama macia, né? Tirar o excesso do leite aí. Essas pessoas que têm esse mamilo plano ou esse invertido, que é um pouquinho mais difícil do bebê abocanhar, sim. A gente sempre tem que lembrar que precisa que a mama esteja macia, que esvazie um pouco, tire o excesso do leite antes do bebê mamar, tá? Porque nos primeiros dias ela vai ficar mais endurecida. Então, a gente precisa ajudar o bebê com isso também. Não adianta a gente pensar, é porque eu não tenho bico. Eu escuto muito isso no hospital onde eu trabalho principalmente, né? Que o bebê acaba de nascer. Não tô conseguindo porque eu não tenho bico. Não precisa de bico para mamar. Lembrem disso, tá? Não precisa de bico para mamar. A gente precisa como é que fala? Esqueci a palavra. Amolecer essa mama, facilitar essa pega do bebê. Se sua mama for assim, sem mamilo, a gente consegue fazer um C aqui, passar de cima para baixo com o bebê para que ele consiga também abocanhar, tá? Então, o bebê não precisa de bico para mamar.
mas precisa um pouquinho mais de ajuste, precisa um pouquinho mais de segurar às vezes para ele acoplar até ele aprender. Então é um pouquinho mais difícil sim, não vou mentir, mas é super possível. E por isso a importância de vocês estarem aqui comigo, se informando, tá? Sempre se atualizando, né? Indo atrás de informações atualizadas, para que a gente não fique aí achando que eu não tive leite, ponto. Eu não amamentei porque eu não tinha bico, ponto. Porque minha mãe foi assim, ponto. Não, porque hoje em dia a gente estuda, a gente vê que isso não tem relação. Mas tem sim, às vezes, uma maior dificuldade do bebê com a mãe, do tamanho da mama, tudo isso. Mas tudo isso a gente vai aprendendo aos poucos, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Falar sobre a pega em mamilo plano. A boca escorrega e ele fica nervoso e não quer mais mamar. Me mandaram isso hoje. Como eu falei, né? O mamilo plano, que é esse aqui, é um pouquinho mais difícil mesmo. Então, a gente pode fazer uma preguinha aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, gente. Aqui, olha! Que arraso! Aqui, ó. Consegui, gente. Eu tô ficando cada vez mais... tô aprendendo as coisas. Fale sobre a pega em mamilo plano. A boca escorrega e ele fica nervoso e não quer mamar. Escorrega mesmo, né? Claro que o mamilo vai conseguir acoplar um pouco mais, mas eu brinco também que tem gente que fala que não amamenta, não conseguiu porque não tem mamilo. Mas quem tem muito mamilo também tem uma grande dificuldade, porque às vezes o bebê escorrega nessa hora aí e vai só pro bico. E aí fica aqui, ó, só no bico. E isso vai machucar também, tá? Então a gente precisa entender que o bebê precisa abocanhar grande parte da areola com uma boca bem grandona, por isso que a gente estimula ele como? Passando o mamilo de cima para baixo do lábio do bebê, para que ele busque e abra um bocão. Assim, não te machucando por você não ter mamilo, assim não te machucando por você ter um mamilo muito grande, tá? Então, o que a gente pode fazer nessas mamães aí que tem o mamilo plano é pegar um pouquinho mais perto aqui da areola, apertar e, ó, passar de cima para baixo, mesmo que não tenha mamilo, tá? Passar de cima para baixo, passar de cima para baixo, para que a gente consiga colocar maior parte da areola aí lá pro céu da boca, mirando mesmo pro céu da boca do bebê, ó. Como se a gente fizesse isso aqui, ó. E ó a importância da areola estar maleável e macia, da gente tirar um pouquinho do leite materno, tá? Porque a gente precisa que isso aqui seja macio. Se seu peito tiver muito duro, você não vai conseguir fazer isso aqui, tá? Então vai estar duro, o bebê vem mamar, não consegue. Então a gente aperta de cima para baixo, e eu coloco, ó, lá no céu da boca do bebê, tá? Eu miro lá no céu da boca dele e ele consegue aí abocanhar uma maior parte da areola, tá? Vamos ver a próxima. É possível. Dor no mamilo, outras posições que podem ajudar. Vou colocar aqui essa. Da Gama Vieira. Ana, né? Mandou aí. Dor no bico. Outras posições podem ajudar? Podem, Ana. Como eu falei, né? Eu falei agorinha. Essa questão de que nem sempre a dor no mamilo vai ser a pega, tá? Então, as outras posições podem ajudar, sim. A posição invertida que eu fiz aqui, né? Que é com o bebê mais sentadinho de lado. É um pouco melhor. Aí as mães relatam ter menos dor. Porque o bebê, ele abocanha um pouco melhor de baixo pra cima. Ele consegue abocanhar melhor, tá? E aí o que eu falo sempre vamos observar como que sai o seu mamilo, tá? Tem muito a ver com a pega também. Um mamilo que sai assim, ó. Vou botar aqui pra vocês. Ó, se o seu mamilo está saindo assim, igual uma ponta de batom,
tem alguma coisa errada, a gente precisa ajustar essa pega. E é um pouquinho longo aí, tá? É ajuste. Quanto mais cedo a gente ajustar, melhor. Quanto mais cedo você chamar ajuda, pedir ajuda para um profissional capacitado para isso, melhor. Às vezes um bebê muito grande, aí a gente precisa... Eu indico meus pacientes, meus bebês grandes, que é difícil, às vezes, de ajustar essa pega aí, né? Porque já está grandinho, uns 3, 4 meses, para osteopata, porque às vezes pode ter algum tensionamento que ele não consegue abrir essa boca, ou o bebê tá com algum bico artificial. Isso tudo dificulta, tá? Então, outras posições podem ajudar sim, tá, Ana? Até quando precisa ficar ajustando, já falei, né? É possível amamentar sem ter bico, sim. Pode haver a pega... Ó, voltaram essa aqui também. Algumas eu já falei, tá? Pode haver a pega incorreta e não causar dor na mama? Pode haver a pega incorreta? Pode sim, tá? A gente observa também, às vezes, uma pega incorreta, mesmo sem machucado, né? Sem fissura. Às vezes com o baixo peso do bebê. Às vezes a mãe não sente dor, mas a gente vai pesar esse bebê, né? Vai pro pediatra e observa que não tá ganhando peso. Então, essa pega incorreta dele tá fazendo com que ele não ganhe peso, com que ele não fique satisfeito, né? Saciado. Mas pode também a mãe não ter nenhuma dor, já atendi. Já vi também, né? Às vezes nas primeiras mamadas lá no hospital mesmo, que eu olho a pega assim, bebê com o lábiozinho todo pra dentro, meio tortinho e tudo mais, né? E eu pergunto, você não tá sentindo dor, não? Aí a mãe, não. Porque às vezes o corpo ainda não sentiu mesmo, sabe? Aquele vácuo lá. Então essa pega incorreta não tá sendo tão forte, e aí a mãe não sente essa dor, tá? Então, acontece. Bom, deixa eu ver. Alguém... Nossa, várias pessoas mandaram, gente, desculpa. Ui, peraí. Vamos ver aqui. Minha bebê começa a mamar e daí reclama, chora durante a mamada e solta o peito. Faria. Quanto tempo tem sua bebê? Me conte. Se for recém-nascida, a gente precisa ver se essa mama não está muito endurecida, muito engurgitada, tá? Às vezes dificulta. E o bebê tem maior dificuldade de extrair esse leite aí, de conseguir puxar. Se o seu bebê já for grandinha, chegando no 3º mês... É normal aí essa irritação, o peito vai ficando um pouquinho mais murcho, não quer dizer que não tenha leite suficiente para ela, mas seu corpo não fica mais com o peito duro, pingando como era, pela fase aí, né, de adaptação, e o bebê tem essa irritação também, tá? Com esse, às vezes, um pico de desenvolvimento, aí acontece. A Gé já falou, ela mesma viu, pode ser por conta do empedramento da mama? Pode, isso aconteceu, depois que o leite veio, maior volume, daí ela dorme e não pega. Gé, arruma isso o mais rápido possível, tá? Se você tá, pelo que eu entendi, seu bebê é recém-nascido. Muita massagem na mama antes de todas as mamadas. Então, o que você vai fazer? Pega aqui, massagem, do jeito que você conseguir, tira esse leite... Tá? Vou falar rapidinho aqui, não é nossa aula de hoje. Tira o excesso desse leite. Pensa que a sua areola, essa região aqui, precisa estar desse jeito, ó. Como se fosse a bochecha. Senão, essa bebê vai dormir e ela não vai mamar. De cansaço, de sono, né? Que não vai lutar. Tá tão cheio que ela não consegue mamar, tá? Então, pensa aí um lugar muito cheio, muito cheio, que você fala, meu Deus, como é que eu vou entrar aqui? Você não consegue nem entrar, tem que sair um pouquinho de gente para você entrar. Mesma coisa, o leite precisa sair um pouquinho pro bebê mamar, tá? Um exemplo besta aí, mas deu pra entender, né, gente? Renato Júnior está aqui aprendendo, tá com recém-nascido, arrasando. Coloca o bebê pra mamar só quando chora ou acorda ele pra mamar? Depende, Cleidia, de quanto tempo tá seu bebê, tá? Se o peso tá adequado, se ele já tá, né, já passou aí do 1º mês principalmente, já tá com um pezinho adequado, não precisa acordar o bebê pra mamar.
Se tá nos primeiros dias de vida, você ainda tá se adaptando junto com ele, né? Se ele não tá mamando ainda tão efetivo, tão eficaz, a gente precisa acordar esse bebê no máximo de 4 em 4 horas, mas a gente orienta de 3 em 3 horas, para que ele mame aí, né? E dê uma estimuladinha nessa mama, tá? Principalmente nesses primeiros dias, tem que estimular sua mama também. O que mais? Mostra novamente como pega na mama. Tayane, você ainda está aí? Vou mostrar. Pensa que sua mama é um sanduíche e a gente precisa apertar esse sanduíche para que o bebê consiga abocanhar. Se a gente deixar a mama assim, e olha como é que ele vem. A boquinha desse tamanho, machuca, tá? Então pensa que o peito é um sanduíche, aperta esse sanduíche e passa de cima para baixo quantas vezes for preciso, de cima para baixo, até ele abrir um bocão. Abrir um bocão, a gente coloca lá no céu da boca desse bebê para que ele consiga abocanhar e fazer a ordenha, tá? Acho que eu pulei alguma. De madrugada não consigo dar o peito. Por quê? Me conte. Vamos ver aqui. No primeiro mês é normal, no primeiro mês é normal sentir dor / sensibilidade no bico do mamilo, mesmo com a pega correta? Você falou certíssimo, tá? Dor / sensibilidade. Na verdade, eu sempre divido aí essas duas palavras. Dor é diferente de desconforto, né? De sensibilidade. Desconforto eu tô sentada aqui em cima da minha perna e tá desconfortável. Então eu vou tirar minha perna de cima do meu corpo e vai ficar tudo bem. E dor nossa, machuquei, tô com dor, tá, Ana? Então, no primeiro mês é normal ter essa sensibilidade, esse desconforto, tá? É atrito o tempo inteiro, atrito de roupa, atrito do bebê mamando. Então, por isso que eu oriento as rosquinhas. Quem não viu meu vídeo, tem um vídeo em GTV que eu ensino como é que faz as rosquinhas de pano, para que a gente deixe esse mamilo no meio e que ele não tenha atrito com sua roupa, tá? Assim, facilitando aí também pra você não ter tanta dor, tá? Tanta sensibilidade, na verdade, tá? A Monique falou, estou usando bico de silicone, é possível tirar a RN com 15 dias. Acho que meu bebê acostumou com bico artificial. Monique, sim, é preciso tirar, tá? Com ajuda, com acompanhamento. O bebê, ele vicia aí nesse bico artificial, o bico de silicone como se fosse a chupeta, né? Então, ele vai ficar mamando aqui muito mais o bico, né? O bico de silicone. Então, é preciso ter esse acompanhamento, tá? Às vezes o bebê perde peso, não consegue mamar tão adequadamente porque ele fica aqui só naquela sucção superficial, não consegue ir lá pros ductos e fazer isso aqui, tá? A Ana falou, normalmente, quanto tempo para calejar o mamilo e não sentir mais desconforto? Questão de dias ou de meses? Eu não gosto muito dessa palavra de falar que vai calejar. Vai acostumando, né? O desconforto, a sensibilidade ali, seu corpo vai acostumando com aquele atrito que não estava acostumado. Mais aí uns 15 dias para você se adaptar juntamente com o seu bebê. Tá? Não, mais uma vez, não tem uma regra, não passou de 15 dias, não, pronto, não está mais com sensibilidade, vai de cada mulher, a dor é relativa, então a gente precisa ver tudo isso. Meu tempo está acabando, gente, por isso que eu tô correndo um pouco. A Flávia falou, vai ficar salva essa live? Perdi o começo. Vai sim, manda aí pra quem vocês conhecerem, que está gestante ou está amamentando, pode mandar, tá? Flávia falou, bebê golfando e com soluço e às vezes chorando no peito um pouquinho. Em todas as mamadas, é normal? Tem que entender se o choro tem relação aí com esse golfo e com esse soluço. O soluço faz parte, tá? O soluço é uma imaturidade aí do diafragma, o bebê soluça muito na barriga também. Então, tudo tem que ser avaliado. Soluçou, bota no peito de novo, não tem problema, tá? O golfo também, dependendo da quantidade, é normal, faz parte aí, né? Um refluxo fisiológico que o bebê tem, né? Porque ele ainda não tá totalmente maduro.
o sistema gastrointestinal dele é totalmente imaturo. Então, é normal que às vezes volte um pouquinho, tá bom? Bebê chorando, ó, já falou. Bebê chorando no meio da mamada e ficando brava, pode ser por conta do peito estar muito duro, daí ela dorme e não pega mais. Jé, quanto tempo que tem sua bebê? Pelo que eu tô entendendo, tem dias, né? O peito muito duro, o bebê vai cansar, vai desistir e vai dormir, tá? Muita massagem, muita ordenha nesse peito aí. Aqui, ó, a Clédia falou. Clédia, desculpa se eu estiver falando errado seu nome. Minha bebê tem síndrome de Down, tem dificuldade de pegar. Clédia, às vezes é interessante, não sei se você já fez algum acompanhamento com fonoaudióloga, tá? Muito interessante aí, às vezes é uma fonoaudióloga especializada em síndrome de Down. Ela vai ajudar. Ela tem quanto tempo, sua bebê? Porque aí ela vai ajudar, né? Às vezes o tônus muscular, né? Essa parte aqui da mandíbula do bebê com síndrome de Down é um pouquinho mais molinho. Então a amamentação vai fortalecer com isso também, tá? Mas eu te indico você procurar uma fonoaudióloga para te acompanhar. Se você quiser, fala comigo aí por direct que eu te oriento, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Às vezes a invertida também pode ajudar ela a mamar melhor, né? Segurando um pouquinho mais o queixinho para ela acoplar melhor. Mas fala comigo lá por direct, a gente conversa um pouquinho, tá? 5 dias, muito aprendizado, estou aprendendo muito com você. Que coisa boa! Liana. Gé, obrigada, Liana, pela mensagem aí. Gé, você tá num momento que você tá na pojadura, a descida do seu leite tá vindo com tudo. Então, muita massagem, vai lá nos meus vídeos que eu também ensino como é que faz a massagem no momento da pojadura, para que seu bebê não durma e não desista de mamar. Peito muito duro, o bebê vai ter muita dificuldade, tá bom?